Olá, bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Seja bem-vindo ao segundo episódio, onde a intenção é fazer teologia de forma simples, prática e intencional para abençoar pessoas e levá-las a servirem com excelência a Cristo. Hoje nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Campinas, junto com o meu amigo Cristiano Corá. Ele é diácono aqui da igreja, presidente da Junta Diaconal também e secretário presbiterial do Presbitério de Campinas, é isso? Isso mesmo, secretário de Ação Social do Presbitério de Campinas. Legal, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria. Eu que digo que é uma alegria. E o tema que nós vamos falar hoje aqui é a respeito do ministério do diácono na igreja local. E para tratar desse assunto, nada melhor do que trazermos um diácono para falar a respeito desse ministério tão importante, né? Em Atos 6, os apóstolos, eles encarregaram a igreja em Jerusalém de procurar diversos homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando nós lemos lá em Atos 6, em Atos capítulo 6, no verso 1, nós lemos que o número dos discípulos estavam se multiplicando. A demanda também começou a aumentar, e isso, na medida que a palavra de Deus avançava, gerou também alguns conflitos e desafios para aquelas primeiras comunidades. O verso ele diz assim: houve murmuração porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o fato de umas serem gregas e outras judias fez com que esta distribuição estivesse parecendo desigual. Era uma situação que estava ameaçando a unidade da igreja e trazendo dificuldade para os discípulos e até para o bem-estar físico de alguns membros. Então, os 12 apóstolos, eles convocaram a comunidade dos discípulos e deliberaram duas coisas. Primeiro, determinaram priorizar o seu próprio ministério da palavra e da oração, acima do cuidado físico e das pessoas necessitadas. E segundo, decidiram instruir a igreja a escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para servir às mesas. Ou seja, escolher diáconos para que possam servir a igreja. E assim procedendo, os apóstolos fizeram provisões para ambos os ministérios, da palavra e do cuidado aos necessitados. Na medida que os primeiros homens foram eleitos e comissionados para o diaconato, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, multiplicando-se o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, um ministério diaconal efetivo facilitou na igreja primitiva, visto que liberou os diáconos da palavra, ou seja, os apóstolos, hoje nós podemos chamar assim os pastores e os presbíteros da igreja, para levar a cabo o ministério da palavra e também poder exercer o seu trabalho com excelência. Então, o tema de hoje que nós vamos tratar é sobre o ministério do diácono na igreja local. E Cris, antes da gente partir para alguns assuntos que vão ser tratados aqui, eu creio que o ministério do diácono é um chamado. Eu não gosto de tratar as coisas na igreja como cargos. Eu gosto de dizer que são ministérios exercidos por pessoas chamadas para exercerem esses ministérios. Então, como é que você descobriu o seu chamado para essa área da diaconia? Ela foi logo após a sua conversão? Foi um processo ao longo da sua caminhada cristã? Como é que foi esse processo na sua vida? Daniel, eu digo que eu me encontrei como diácono a partir do momento que eu precisei que um diácono estivesse do meu lado. Na verdade, a gente estava conversando antes da gente começar, eu estava falando que, até perguntei se você já era de berço, se você era cristão desde berço. Eu nunca fui cristão. Eu fui me converter realmente depois que eu casei, né? E até então a minha caminhada cristã, até eu realmente entender o que é ser cristão, demorou um tempinho, né? Até mesmo para ser diácono, eu fui eleito pela igreja, mas até mesmo já sendo diácono, não era assim
digamos, a minha primeira ordem ali, digamos, né? A minha primeira ordem sempre foi e é para ser sempre Jesus Cristo, mas não via como prioridade ser um diácono. A partir do momento que eu passei por uma dificuldade na minha vida, eu precisei de um diácono. Porque diácono, a gente entende que é o amor, é o carinho, é a presença da pessoa, é a presença, né, de uma ajuda junto. E eu precisei. E eu questionei Deus. Eu falei assim, Deus, no momento que eu mais preciso, não estou tendo ninguém do meu lado. Foi quando eu decidi, falei assim, quando Deus me deu um tchap-tchap e falou assim, tudo bem, e você está sendo alguma diferença dentro da sua igreja? Você é um diácono, servo de Deus, você está servindo a igreja? Então não adianta você reclamar. Foi quando eu acordei e falei assim, então vou mostrar o que é ser um diácono. Vamos, ali abriu meu coração. E ali eu lembro que foi uma noite inteira chorando, uma noite inteira conversando com Deus. Foi quando, do dia para a noite, eu me interessei a ser diácono. E hoje, nossa, é um amor imenso ser diácono. Então, assim, não foi logo de cara, demorou um tempinho, mas agora eu queria que tivesse sido, porque várias oportunidades que eu tive no passado, eles se passaram, né? Mas é uma alegria muito grande. Legal. É interessante ouvir pessoas contando as histórias do seu chamado, porque muita gente espera que venha uma voz do céu e fale assim, Cris, eu estou te chamando para ser um diácono da igreja, ou venha ser o pastor da igreja, né? E eu tenho entendido na vida, na minha vida e na prática, que isso é um processo. E que Deus vai conduzindo as coisas até que você, de repente, se desperta e fala assim, nossa, é isso que eu preciso fazer para Deus, né? Então, uma vez perguntaram para mim como é que eu descobri o meu chamado, e eu falei justamente isso, não é não veio uma voz do céu, um fogo que desceu e mostrou para mim claramente. Não, foi um processo. Eu nunca pedi para ser um presbítero. Eu fui convidado, aceitei, a igreja referendou, e quando eu já estava até como presbítero, eu me descobri. E passei a estudar teologia, tudo, para colocar o ministério em prática. Então, eu acredito que é um processo. Sim. Né? Eu acredito que a entrega é que nem... Vamos lá. Você conheceu sua esposa. Você logo de cara não amou ela, você se atraiu por ela. Né? Aí você foi tendo ali uma conquista, foi tendo ali, e depois veio o amor. Né? Então eu acredito que esse passo do diaconato, para qualquer cargo na igreja, tem que sentir o amor. Né? Então, assim, você vai conhecendo, vai se envolvendo. A partir do momento que você começa a se envolver, aí você realmente se sente o amor. E é claro, quando você descobre, tem certeza, é como uma chama acendendo no seu coração, né? Aí até pode vir aquela voz, né? Assim, que você começa a vir a consciência, você vem, escuta Deus, assim, você abre os ouvidos para Deus, né? Então, assim, depois de um tempo, sim. Agora, quando a gente olha para os diáconos hoje na igreja, você, quando chega na igreja, você enxerga eles na recepção, arrumando os bancos da igreja, coletando ofertas, cuidando do estacionamento. Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que a parte prática do diácono é muito maior do que simplesmente a manutenção do templo. Eu acho que o ministério do diácono ele é muito visível quando a gente chega na igreja, porque a gente vê eles cuidando de tudo, do funcionamento do templo, para que tudo saia de acordo com o que precisa. Mas o ministério é muito maior do que simplesmente cuidar do estacionamento, ou da limpeza do templo, ou das cadeiras, né? Então, o que de fato é a função do diácono? O que é, na prática, servir às mesas, como as escrituras dizem? É apenas cuidar do bom funcionamento do templo e da estrutura da igreja? Ou o que mais os diáconos deveriam fazer que transcende a parte do templo? O diaconato é uma entrega. O servir, na verdade, é uma entrega. Né? É uma entrega justamente desse amor de Cristo. O que acontece?
O fato de você encontrar um diácono entregando um boletim ali, auxiliando ali na arrumação do templo, ou até mesmo estacionando um carro, ali é só uma parte do serviço do diaconato. Porque eu costumo falar assim, que o diácono, ele é diácono 24 horas. O diácono, ele dorme diácono e acorda diácono. Tá? Então, o diaconato ele envolve o olhar pelas pessoas, ao entender das pessoas dentro do templo, a segurança dos membros dentro da igreja. Ele entende-se também no carinho social. Então, quando eu falo carinho social, hoje em dia se fala-se muito sobre o social, né? Mas o carinho social, eu digo que é algo a mais. É você tratar a pessoa um pouco melhor. Aqui na nossa igreja a gente está numa área central. Nessa área central a gente tem muitos moradores de rua. E de domingo vem muitos moradores de rua aqui pedir alimento, pedir a roupa, pedir um cobertor. E isso envolve também o serviço de diaconato. Identificar se a pessoa realmente tem algum problema. É entregar só um cobertor para essa pessoa? Não, tem uma família. A sua família sabe que você está na rua? Você quer que avise alguém? Você precisa de algo para que a gente possa ajudar você a sair dessa situação de rua? Então, assim, não é só o entregar. E aí a gente tem aquele outro lado do diaconato, que é o lado do diácono chato, né? Que ele está cuidando da igreja, a criançada está correndo, a criançada está gritando, você tem que dar uma segurada ali e tudo. Envolve isso, mas eu acredito que a parte do amor, a parte de você dormir e acordar um diácono, ele já se envolve em todas as partes. Por exemplo, eu ando com um cobertor no porta-malas do meu carro, né? Então, assim, de repente eu vejo alguma pessoa que está passando frio na rua, eu paro, abro meu porta-mala, entrego um cobertor para essa pessoa. Né? Às vezes eu e minha esposa sempre tá junto, a gente compra uma marmitex, entrega. Às vezes a gente até senta com essa pessoa para poder conversar com ela e saber como é que está a vida dela. Então o diaconato não é só o arrumar da igreja, arrumar a Santa Ceia, colocar água para o pastor, não é só isso, envolve muito amor. Isso é só uma pequena parcela do serviço de diaconato. Tá? Isso, eu acredito que o amor é muito maior. Legal, você falou que aqui, né, por ser uma região central, muita gente vem à igreja pedindo ajuda, né? Foi interessante que a gente estava caminhando com o Matheus vindo para cá e eu comentei isso com ele, que por ser uma região central, a Igreja Presbiteriana de Campinas, a central, ela lida muito mais com as realidades da cidade do que qualquer igreja em outro bairro, né? Porque a gente lidar com as realidades mais do bairro, mas aqui é onde passa todo mundo da cidade, todo tipo de gente, né? Então... Na verdade, Daniel, não é todo mundo da cidade, é todo mundo em geral. Porque a gente pega muita gente que vem de outros estados, de outras cidades. A gente vem família, já chegou caso de família, um pai com 2 crianças e uma mãe, porque o pai tinha prometido um emprego, né, para ele, e quando ele chegou em Campinas, não era isso. E ele veio sem nada. Ele veio na certeza desse emprego, e era uma mentira que tinham prometido para ele. E ele já fazia 1 semana que ele estava na rua com a família dele. E ele, de repente, ele passou aqui, pediu para beber água, e, de repente, no fato dele beber a água, pedir para beber água, começamos a conversar com ele, porque isso que eu falei, é perceber o amor, né? A gente percebeu que ele estava, que não era normal. E aí a gente conseguiu juntar o dinheiro, comprar a passagem, compramos roupas para as filhinhas dele, tudo, numa época de frio. Colocamos eles no ônibus e eles voltaram para a cidade de Natal deles. Então, assim, legal. O que você disse realmente, a gente pega de todo tipo de caso aqui na região central. Legal. E quando a gente olha os diáconos, a gente vê que eles são designados para cuidar de necessidades práticas do corpo, né? Então, enquanto os presbíteros e os pastores estão mais ligados à questão do ensino da palavra, da exortação, do aconselhamento pastoral, os diáconos estão sempre atuando na parte prática, né? Atendimento ao necessitado, cuidando da administração do templo.
E às vezes a gente corre o risco de ver essas pessoas como tecnocratas com capacidades especializadas, e eu diria que às vezes a gente enxerga eles como se tivessem pouco conhecimento teológico. A consequência é que a gente passa a ver diáconos como aqueles que fazem coisas e não como pensadores. Quando a gente olha para o texto bíblico, 1 Timóteo 3,9, a gente percebe que os diáconos também são instruídos para conservar o ministério da fé com a consciência limpa, o que requer de nós um profundo entendimento do Evangelho de Jesus. Então, diante desse ensinamento, como é que a gente passa a ser um servidor espiritual e não apenas um ativista? Porque quando a gente faz muitas coisas na prática, a gente anda numa linha muito tênue, né? Que a gente pode passar a ser mais um ativista do que um servidor espiritual. Como é que você lidar com essa tensão? Como ser um servidor espiritual? Na verdade, assim, entra no automático, né? Que É. nem você falou, entra no automático. Né? Você chega aqui, já vai lá, pega uma coisa, faz outra e você acaba desapercebido. O diácono, ele, na verdade, ele tem que tomar atenção na seguinte maneira. Ele tem que estudar a palavra. Uhum. Ele tem que ler a Bíblia, ele tem que participar da escola dominical, ele tem que estar junto com o seu pastor, e aí você se adequar um pouco melhor. Quando eu falo assim, adequar um pouco melhor, é se interessar pelas coisas da igreja. Né? Que nem você disse, eles fazem tudo. Né? Que nem você falou, fica acabando sendo uma coisa automática. Né? Precisa que leve uma cadeira, chama um diácono. Né? E numa parte de um ensinamento, o diácono nunca é lembrado, digamos assim. Né? Mas, na verdade, a gente tem vários diáconos, inclusive também dentro da nossa igreja, que eles estão aptos a ensinar, aptos a fazer, a dar cursos. Inclusive, a gente vai ter um curso aqui dentro da igreja também, né? Então, eu acredito que o diácono ele tem que estar também querendo o conhecimento, porque tem diácono que para ele aquilo ali tá bom, né? Ele só servir dessa maneira, para ele tá bom. Mas eu entendo que o diácono ele não pode só ficar nisso, ele precisa adquirir o conhecimento, porque já pensou um dia um diácono ser debatido sobre uma questão bíblica com uma outra pessoa? Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que saber do que ele vai falar. Então, eu acredito que o diácono, ele estudando a palavra, lendo a Bíblia, e participando da escola dominical, participando dos cursos que são aplicados a ele, eu acredito que ele consiga esse conhecimento. Não sei se ficou bem claro ou não. Não, ficou. Ficou. É que a gente, muitas vezes, olha os diáconos só como dons de fazer coisas, né? Mas há a questão espiritual por trás. E eu acredito que tanto o diácono como qualquer cristão, ele deve estar apto a defender a sua fé. Isso é um trabalho da igreja como um todo, né? Estudar a Bíblia, se aprofundar nela, participar das escolas bíblicas, estar atento aos ensinos pastorais através de pregações, tudo. Então, tudo isso é importante e não pode ser negligenciado na vida de um presbítero, de um diácono, de um líder de ministério, né? De qualquer área que a gente possa atuar dentro da igreja. Agora, as escrituras, elas nos dizem que os diáconos devem ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Tá aí como entra a questão. A Bíblia não fala assim, o diácono é aquele que tem aptidão para arrumar o templo. Não, cheio de sabedoria e cheio do espírito. E de forma prática, como é que a gente como igreja pode identificar alguém com um chamado à diaconia? Eu já participei de algumas assembleias e algumas reuniões de conselhos que a gente começa a analisar nomes, né, para serem indicados à diaconia. E é sempre, ao mesmo tempo que é alegre pensar em pessoas, é uma coisa muito particular. Como é que a gente vai identificar nessa pessoa? Essa pessoa ela tem um chamado para a diaconia. Daniel, você sempre tem que olhar o seguinte, como é que essa pessoa é? Ela, dentro da igreja, como é que ela é? O que ela é dentro da igreja?
ela é fora da igreja? Uhum. Vamos pensar numa outra questão. Eu sou representante comercial de uma indústria química. Como que é o cristiano em suas viagens para fora da igreja, para fora da região, né? Eu me lembro muito bem um dia que eu estava numa reunião no sul, numa feira, e eu precisava subir um pouco mais cedo para o meu quarto, né? Para me arrumar, para a gente poder ir para a feira, e eu fui pedir uma nota no restaurante que a gente estava almoçando, que eu precisava da nota. E o moço perguntou, você quer uma nota? Nota de quanto? Eu falei, do valor do que eu consumi. Não, mas quanto? Você não é vendedor? Olha só, você não é vendedor? Sou. Mas você não quer uma nota? Sim, a nota do que eu consumi. Mas você não quer nada mais? Eu falei, não, moço, eu quero a nota do que eu consumi e eu preciso subir no meu quarto. Por favor, me dá a nota. Quando não, eu senti uma mão no meu ombro. Quem era? O dono da empresa estava atrás de mim, estava escutando tudo que eu estava falando, eu não sabia que ele estava, e ele bateu no meu ombro e falou assim, era isso que eu esperava escutar de você. Então, assim, quando você vê a pessoa que está sendo indicada, qual é o comportamento dela dentro do seu trabalho? Qual é o comportamento social dele ali? O estilo de vida dele? Como é que é o estilo de vida? É o estilo onde que ele é fiel a uma mulher só? Você tem que reparar, né? Porque, querendo ou não, você consegue identificar. É uma pessoa que esbanja, que sai sendo snob perante os outros. Ele é uma pessoa que... Então, assim, dentro da igreja, a gente não conhece todo mundo fora da igreja, mas conseguimos perceber o comportamento da pessoa. Então, assim, eu sempre costumo pensar dessa forma. Ah, tal pessoa está sendo indicada, mas como é que é o comportamento dela? Como é que é o comportamento dela dentro da casa dela? Como é que é o comportamento? Então, medindo esses parâmetros, opa, legal, acho que é um bom nome. Mas é difícil porque a gente não conhece todo mundo, né, Daniel? É difícil a gente medir dessa maneira, mas a gente tem que tentar ter um feeling ali, tentar olhar, tentar observar para saber realmente. E uma das coisas que a gente pode observar também é o próprio envolvimento dele com a igreja local, né? É uma Sim, pessoa assídua, atuante nos ministérios da igreja, é presente nos cultos, participa das escolas bíblicas, serve, tem comunhão com as pessoas. Como é que ele trata as pessoas, sim, né? sim, Isso também traz grande influência para uma tomada de decisão, né? sim, sim. Agora, a gente é de uma igreja, de uma denominação que trabalha com sistemas de eleição para presbíteros e diáconos. Ocasionalmente, e isso provavelmente você já teve que lidar na sua igreja, e acredito na nossa também, a gente já teve que lidar com isso. Eu lembro na época mais da igreja presbiteriana independente, a gente já viu isso acontecer. Alguns oficiais acabam não sendo reeleitos. O que, de certa forma, não que isso seja algo ruim para uma igreja. Uma pessoa que entende o chamado dela e entende o senso de comunidade, ela passa por um processo de aceitação mais tranquilo. Mas há também aqueles que passam por um sentimento de frustração. Puxa, eu sou chamado para fazer isso, eu me dedico para exercer o diaconato, o presbiterato, mas de repente não fui reeleito, não fui... Não teve a reeleição, não né? teve a reeleição, né? Como é que um diácono não reeleito, mas ele é em disponibilidade, porque eu sempre digo, um presbítero não deixa de ser um presbítero e nem um diácono deixa de ser um diácono. Ele apenas deixa de exercer o oficialato por um certo período, mas continua à disposição da igreja. Então, como é que um diácono não reeleito, mas em disponibilidade, ele pode continuar a servir neste ministério pelo qual ele foi chamado e ajudar a sua comunidade local? Temos aqui na nossa junta diaconal, temos aí 3 diáconos que são diáconos em disponibilidade. Apesar de não constar
na nossa regra, né, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está constando que exista esse cargo de diácono em disponibilidade, nós temos aqui. Né? Eles atuam da mesma forma como se eles fossem diáconos ali no mandato. Porque, como eu disse, uma vez que você é diácono, você sempre vai ser diácono, que você disse agora também. Uma vez presbítero, sempre vai ser presbítero. E ele não fala assim, olha, eu não fui eleito, é porque, cara, entenda do seguinte, quem manda é Deus. Nós estamos submetidos sobre a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes, ali tinha uma pessoa que precisava ser eleita para entender o que é ser um diácono. Sim. E Deus falou assim, meu filho, senta um pouquinho no banco de reserva para que aquele jogador ali, aquela peça ali, eu preciso moldar ela. Então, eu preciso que essa pessoa vá ao cargo de diaconato. Então, principalmente eu e os nossos colegas aqui, a gente entende que o fato de você não ter sido eleito não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai exercer. Não, pelo contrário, vamos trabalhar juntos, vem para cá. E, inclusive, também, até mesmo os diáconos eméritos. Eu faço questão, inclusive, a gente, na nossa junta diaconal, temos 2 diáconos eméritos e eles trabalham, e assim, junto com a gente. E eu falo que eles são referências para a gente. É uma referência para a gente. A gente precisa disso. Então, assim, tanto os eméritos que não precisam mais, eles continuam, e os que não foram eleitos também continuam. Porque, querendo ou não, todos são importantes, né? Perto da nossa junta diaconal. A gente lá na nossa igreja, a gente teve uma experiência de que um presbítero ele pediu para deixar o conselho, isso já faz alguns anos, mas ele nunca deixou de exercer o chamado dele de presbítero. Então, ele continuou aconselhando muitas pessoas, apregando na igreja, né? Então, ele continuou exercendo o seu chamado, ele só não estava ali participando das reuniões do conselho, tudo, mas sempre participando ativamente como presbítero da igreja, inclusive na administração da ceia, tudo, né? E mais recentemente, quando a gente assumiu uma congregação aqui na Vila Marieta, onde nós estamos hoje como uma comunidade única, a gente tem um presbítero que era dessa congregação, que não é eleito pela igreja, mas que continuou também atuando na igreja como presbítero. Daniel, não é porque você não foi eleito que você não vai exercer o amor de Deus. Eu não falo nem exercer o cargo, eu falo assim, exercer o amor de Deus. Então, assim, não é porque você não foi eleito. Porque já pensou se você precisasse de um cargo para poder demonstrar o amor que você sente por uma pessoa? Né? Então... É aí que a gente começa a entender a maturidade cristã da igreja como um todo, né? E entra muito naquele jogo que eu até comentei no começo. É um cargo eclesiástico ou é um chamado ministerial? Cara, é complicado, porque, assim, você precisa do cargo para você exercer o ministério, né? Eu não posso... recém-convertido, ou então uma pessoa que era de uma outra denominação, entrou na igreja presbiteriana hoje e eu vou ser diácono. Não é assim, né? Então, eu acredito assim, que um vai ter que ser unido pelo outro, né? Eu acredito que é um cargo, né? E não deixa de ser um ministério. Exato. Né? É complicado, né? É uma linha ali que você tem que trabalhar, porque assim, o amor depende tanto do cargo para você exercer o ministério. Exato. É meio difícil. Você me pegou de calça curta agora. É difícil, cara. Eu diria que o cargo ele é essencial para a estrutura da igreja, para o funcionamento dela. Mas se você coloca alguém no cargo que não tem um chamado para aquilo, esse cargo pode se tornar um peso para essa pessoa. E não só para essa pessoa. Para a igreja também. Para a igreja também. A igreja sente. Para a igreja também. Então, a igreja sente. Então é essa linha já tênue, aconteceu, mas... viu? Já.
Então, elas têm que estar, para mim, unidas. Sim. É uma simbiose ali. Aí eu falei por mim, né? É que nem você falou, eu precisaria do cargo para exercer o ministério ali, né? Então a pessoa, para mim, ela tem que entender primeiro o cargo, entender o que é ser um diácono, passar de repente por um fato de ser um auxiliar a diácono, entendeu? Para ele ser indicado, porque tem muita gente que fala assim, né? O diaconato como é que fala? Diaconato eu sou voluntário. Cara, eu não entendo que o diácono é voluntário. Me desculpe ser do outro lado aí, pode estar falando assim, cara, não, mas eu não entendo, porque assim, você foi perguntado para você. Quando você foi eleito para presbítero, perguntaram para você se você queria ser? 2 vezes. Antes e depois. Então, perguntaram para você se você queria ser, no caso, um diácono. Perguntaram, certo? Depois disso, você foi para uma assembleia. Votaram em você, certo? Depois da votação, colocaram as mãos sobre oração, confirmando que você seria um diácono. E depois disso, teve uma reunião para conversar. E aí você fala que você é voluntário. Não. A partir do momento que você falou, eu quero, não, ninguém chegou para você, você pode pegar uma cadeira e colocar ali? Isso sim é um voluntário. Ô, amigo, você me ajuda a pegar o piano aqui, que está aqui, e colocar do outro lado? Isso sim é voluntário. Amanhã a gente vai precisar limpar a igreja, precisar fazer um lustramóveis nos bancos. Isso sim é voluntário. Né? Agora, falar que você faz um serviço voluntário depois de pedir, de perguntar, de confirmar, de ir para a eleição, de ter oração imposta, uma igreja inteira aqui. Não, desculpa, eu não concordo. É um compromisso que se assume diante das Sim. pessoas, da igreja e principalmente de Deus. Sim. Né? Sim. Porque você está atendendo, através do reconhecimento da sua comunidade, um chamado de Deus para você, né? Sim, isso mesmo. E aí fica a pergunta, como é que a gente pode preparar novos diáconos para servir a igreja local? Acho que você já deu algumas dicas. Primeiro vai ter um treinamento em julho, né? Em julho. Depois eu venho do meu jabá. Assim, Daniel, lembra, eu estava falando agora, né? Eu falei agora a parte de auxiliares. Né? Lembra que a gente estava falando sobre identificar os membros para que possam ser os nomes indicados? Nós, da Junta Diaconal aqui da Igreja Presbiteriana de Campinas, a gente tem assim, olha, a gente conversa sempre, podemos indicar tal pessoa? Podemos indicar tal pessoa? Porque a gente entende que a gente faz aquele checklist, digamos assim, né? De saber como é que a pessoa é, o tratamento da pessoa sobre a comunidade. Aquela pessoa poderia ser um diácono? Pode. Opa, vamos levar o nome dessa pessoa para o conselho, para que ela possa ser um auxiliar a diácono, para que no futuro venha uma eleição, para que ela possa ser eleita. Né? Então, isso já é um ponto-chave. Porque eu vou pegar o Daniel, vou falar assim, você vai concorrer a diácono, entendeu? Para poder... Não é. A pessoa precisa entender. Né? Então, ela precisa ser capacitada. Depois disso, de ela entender o que é ser o diaconato, a gente precisa capacitar. Aí que vem os cursos. Né? Por sinal, dia 23 de julho, nós teremos aqui na nossa igreja um curso, né? Que vai envolver sobre o bom atendimento, né? Na igreja. Ele diz tanto a parte, um atendimento com segurança. Né? Então, é sobre como atender, como identificar uma pessoa que esteja necessitando de ajuda, medidas de segurança dentro do templo, medidas de evacuação, incêndio, que isso capacita o diácono. Lembra que no começo que eu falei também que o diácono ele era responsável não só por arrumar os bancos, mas era segurança dos membros da igreja? Então, nesse curso a gente vai estar ensinando tudo isso e nós estamos esperando você. Tá? Dia 23/7. 23. Vou deixar o link da inscrição, sim, para quem quiser sim. poder entrar e fazer a sua inscrição. Isso.
Em muitas comunidades, a gente tem diáconos que ensinam a palavra de Deus a outras pessoas, né? A gente falou muito sobre o diácono fazer coisas, mas existem muitos diáconos também que são capacitados para o ensino, que discipulam outras pessoas, dão aula na escola dominical e em alguns casos, até pregam, Sim. né? Mas nem todos possuem esse chamado. Mas fica a pergunta, como é que você enxerga a importância dos diáconos no envolvimento do ensino das escrituras dentro da comunidade? Mesmo aqueles que não pregam ou dão aulas, como é que eles podem ser um instrumento para ensinar o povo de Deus a crescer na palavra e no serviço? Tem diácono que gosta de falar pelos cotovelos, né? Eu sou um deles, né? Tem diácono que gosta de falar e que gosta de ensinar. Mas eu entendo que tem diácono que também não gosta de falar. E eu acredito que esses diáconos, eles ensinam pelo exemplo, né? Pelo exemplo de vida, pelo exemplo da pessoa tratar a família, pelo exemplo que ele é dentro da igreja, pelo exemplo que ele dá para outras pessoas. Quer exemplo, coisa melhor do que o próprio exemplo para ensinar uma pessoa? Nós, quando criança, a gente sempre olhava o que os nossos pais faziam como exemplo para a gente poder fazer, Uhum, né? Então, assim, eu acredito que o diácono, que quando ele tem vocação, né, que nem você mesmo disse, uhum, vocação para poder ensinar, e ele gosta de ensinar, poxa, perfeito, é uhum. legal, né? É o apoio ao presbítero, é o apoio ao Sim. pastor, o diácono está ensinando. Mas o diácono que não tem essa vocação, o exemplo dele é o melhor ensinamento. Uhum. E eu vou falar a verdade para você, tem diácono que, pelo exemplo, ensina mais do que o próprio diácono, que fala É, muito, é, entendeu? Então, assim, eu acredito que o exemplo seja ali o melhor ensinamento. é. Na nossa igreja a gente tem um diácono já emérito, e o seu Adiel e a dona Cleide, que eles chegam lá, deve ter os seus 80 anos, e eles chegam, põem um crachazinho mais cedo tal lá. Eles exercem o diaconato, mas não foram mais eleitos pela igreja, já estão emérito. No caso, ela auxilia ele, né? E é interessante porque eles constantemente ligam para os membros da igreja para falar assim, olha, eu orei por você, estou orando por você, como é que está a sua família? Ela é uma mulher, quem é membro da Shalom vai entender isso. Eles não esquecem um aniversário de nenhum membro da igreja. Então, são pessoas que estão ensinando o cristianismo na prática, no amor. Né? É uma outra área para quem também não tem chamado pro ministério da palavra, do ensino, né? Mas é o exemplo, É um exemplo. né? É, Por exemplo, um diácono mais novo ver ele fazer tudo isso, isso é o é, exemplo, é. entendeu? E é interessante porque durante a pandemia que ficou todo mundo recluso, a igreja foi dar suporte para eles. Ligaram, levaram coisas, levaram ao mercado, levaram um monte de coisa. Então, assim, foi uma troca. Eles serviram a igreja por muito tempo e quando eles precisaram, a igreja também foi atendê-los. Isso é o que eu falo que é uma troca de amor, né? É, É uma troca. Ele dá o amor uhum, e quando ele mais precisou, ele recebeu o amor, exato, né? exato. Agora, como é que a igreja pode apoiar e ajudar os diáconos a desempenharem o seu ministério com excelência? Veja, a gente falou de capacitação, falamos do ministério, do ensino, mas como é que como é que a igreja pode ajudar os diáconos a fazerem aquilo que eles são chamados para fazer com excelência? Existe alguma maneira que a comunidade possa ser um facilitador para os diáconos, para que eles possam exercer o seu ofício e atender às demandas ministeriais? Na verdade, o diácono ele não trabalha sozinho, né? Querendo ou não, precisamos muito da igreja, né? Não adianta a Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana de Campinas lançar uma campanha do agasalho dentro da igreja se os membros não colaborarem, Uhum, né? O Prato Cheio, que também é uma outra campanha que a igreja já fez também no uhum, passado, que precisando de alimento, uhum, se a igreja não colaborar, exato. né? A igreja não colaborar com
essas campanhas, né? Uhum. Quando algumas vezes nós saímos à rua para distribuir cobertores, o chocolate quente, o evangelho, Uhum. né? E o legal é que isso é uma coisa que é bacana, porque a gente fala assim, olha, a junta diaconal irá. Quando a gente assusta, tem membros que não são da junta diaconal, membros da igreja. Então, eu acredito que quando a igreja apoia a junta diaconal, é um trabalho tão gostoso, cara. É um Uhum. trabalho tão legal. Quando a igreja começa a Uhum. apoiar, a igreja, a partir do momento que a igreja começa a apoiar, isso entusiasma mais, Uhum. dá uma injeção de Uhum. ânimo para o diácono. Então, eu acredito que ali é muito importante. Quando a igreja começa a apoiar, quando a igreja começa a participar, Uhum. quando a igreja começa a estar junto com os Uhum. diáconos, nem que seja para poder distribuir uma roupa, ou então para separar alguma roupa para doação, quando ela vem e traz, Uhum. quando que nem nós temos a campanha do agasalho agora, quando a junta diaconal recebe aquele agasalho dobradinho, perfumadinho, arrumadinho, para que a gente possa doar para uma outra pessoa, isso é colaboração, Uhum. isso é amor, é entrega de uma roupa, sim, mas ela teve o trabalho de lavar, dobrar, Uhum. arrumar, para que uma outra pessoa fosse receber. Uhum. Então, quando a igreja participa, é a melhor coisa, é a Legal. melhor coisa, Daniel. Legal. Bênção. E a gente falou muito aqui, né, que uma parte do ministério do diácono é atuar na área social, né? Que tipos de ações podem ser promovidos pelos diáconos das igrejas para promover ações que acolham os necessitados? Você já falou algumas aqui, né? Campanha do agasalho, Prato cheio. alimento, prato cheio. Mas a igreja ela deve fazer isso de forma independente ou através de parcerias com outras instituições e ONGs? Olha, é muito bacana a gente ter parceiros, né? A igreja ela não consegue, por exemplo, nós arrecadamos um alimento, só que o alimento não pode ficar parado dentro da sala. Uhum. Não adianta a gente arrecadar. Então, temos algumas instituições, aí eu já falo não só como Igreja Presbiteriana de Campinas, mas como secretário de Ação Social do Presbitério, Uhum. que a gente faz uma certa parceria, Uhum. né? Que nem lá no Osiel, chegamos a doar várias cestas básicas para Uhum. eles, né? Para o pessoal do Osiel. A prefeitura, vamos voltar um pouquinho. A AEA, que é uma Uhum. associação evangélica assistencial que cuida de mais de 1.500 crianças na cidade de Campinas, que envolve a educação dessas crianças. Uhum. Ali dentro, nós temos pais que necessitam de ajuda. Nós Uhum. temos ali crianças que necessitam de roupa, Uhum. entendeu? Então, assim, é legal fazer uma parceria com eles também, né? Conversar, olha, a IA está precisando de alguma coisa ou não? E a própria prefeitura. Não sei se você sabe, mas o Presbitério de Campinas, no ano passado, foi responsável pela doação de quase 2 toneladas de Ó. roupa de agasalho para a Prefeitura Uhum. Municipal de Campinas, entendeu? Mediante a quê? A campanhas, É. né, que foram feitas. Então, assim, quando começamos a fortalecer com Uhum. laços, a pegar na mão de um, a pegar na mão do Uhum. outro, formar essa corrente, fortalece muito, muito, É. muito a ação social. E quando nós falamos de Presbitério de Campinas, nós estamos falando de uma união de 27 igrejas, né? Sim, sim. Fora as congregações que Fora nós as temos. congregações. Né? Então é um ajudando ao outro, É. né? Quando a gente fala em ajudar, não é eu cristiano. Eu Uhum. estou aqui como amigo do É. Daniel, como representante da Junta Diaconal, da Igreja Presbiteriana de Campinas, mas eu digo de toda a comunidade, é todo mundo. Não é só cristiano, não é só Daniel, Uhum. é a bandeira da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, para poder ajudar as Uhum. pessoas. É uma instituição aí, cara, de anos, que não somos É. assim do dia para a noite uma igreja presbiteriana. Só essa igreja aqui tem mais de 160 anos, né, em Uhum. Campinas. Quer dizer, a É. igreja presbiteriana em Campinas nós temos mais de 160 anos.
né? Então, assim, não é qualquer uma, né? Então, assim, a gente tem que se fortalecer, tem que estar junto, tem que apoiar, tem que sempre estar unido, todas as igrejas juntas, para que a gente possa fazer o bem. É. E aí a gente entra num tema que às vezes é um causador de polêmica, principalmente nos dias que nós vivemos. Qual é a responsabilidade social da igreja? A prática da ação social, ela é responsabilidade da igreja ou apenas do Estado? Nós falamos aqui de uma união de forças, né, com a prefeitura. Então nós falamos da igreja com o Estado. Mas qual é na real? É uma ação que deve ser assumida pela igreja, independente do Estado, ou não? É uma ação do Estado e a igreja tem que dar simplesmente apoio? Eu acredito que é difícil, porque a gente não pode isentar o que se tem na Constituição, Uhum. né? Que o Estado ele É. tem que dar o suporte básico, né? Mas nós, como igreja, nós também temos o amor para dar para essas Exato. pessoas, o exemplo, né? Eu acredito que o Estado ele pode enxergar nas igrejas um braço de ajuda. Assim como eu disse agora, que nem eu estava falando da IA, que é uma instituição que cuida da educação dessas crianças, né? Mas essa educação é dada porque a Prefeitura Municipal de Campinas, ela nos ofereceu, né? Ofereceu a alguns centros, né, de alguns núcleos de estudo para que a EA tomasse conta, Uhum. né? Então, assim, teve o braço do Estado e da igreja, Uhum. né? Então, eu acredito que a partir do momento que o Estado enxergue que a igreja pode ser de comum ajuda, mas que o Estado também dê ferramentas para que possa ser esse auxílio, eu acho que tudo flui numa tranquilidade e numa paz tranquila. E a gente tem diversos testemunhos aí que provam que a igreja também ela chega onde o Estado não chega. Sim, Então, você pega aí no Rio de Janeiro, nas comunidades mais carentes, onde o acesso do Estado é muito difícil por diversas realidades, a igreja ela tem conseguido entrar lá dentro, né? lembrou um fato que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, aliás, começamos a fazer um trabalho com crianças em Hortolândia. E eu lembro muito bem que quando começamos a fazer esse trabalho com as crianças, os traficantes dessa região, eles fizeram uma rodinha na gente, né? E começaram a questionar o que seria. E pedimos a permissão para que pudéssemos fazer esse trabalho com as crianças, né? Para você ter uma ideia, eu lembro até hoje, e é uma coisa muito marcante, tá? Uma criança aí de 14 anos de idade com 38 na cintura, em cima de um muro, olhando o que a gente estava fazendo com as crianças. Né? Então, assim, o que você disse é verdade. A igreja consegue chegar em muitos locais que o Estado não consegue. E por isso que eu estou dizendo que a partir do momento que o Estado entender que a igreja é um braço de suporte para a ação social, vai fluir bem. Benção. E agora, como é que as igrejas, através dos diáconos, podem, então... Você falou aqui de diversos projetos de ação social que a Igreja Presbiteriana de Campinas faz e o nosso presbitério também. Sim, sim. Mas como é que uma igreja local ela pode organizar um projeto de atendimento social? Como fazer isso de forma organizada para que, assim, não é todos, mas dentro das suas capacidades, pessoas dentro da igreja e fora da igreja sejam atendidos? Olha, eu acredito assim. A igreja presbiteriana, como nós temos aqui o secretário de ação social, nós temos o secretário de finanças, a gente tem várias secretarias. Quando uma igreja ela é de comunidade, eu acredito que ela possa pedir ajuda justamente à secretaria para poder organizar alguma ação social, porque podemos envolver outras igrejas para ajudar nesse projeto. Mas vamos lá, a igreja não quer o apoio da secretaria, né?
ela quer fazer um apoio legal. Então vamos pensar no seguinte: o que a comunidade em volta, em torno, tem necessidade? Ela tem necessidade de roupas? Então vamos organizar junto com os diáconos, por exemplo, a SAF. Cara, as mulheres da SAF são esplêndidas, porque assim, não tem nunca se recebe um não da SAF. Olha, precisamos do apoio da SAF, de repente, para fazer vários bolos para poder fazer uma ação social junto com as crianças ao redor. Garanto para você que a SAF vai estar junto, entendeu? A mocidade, precisamos que os jovens nos ajudem a fazer recreação com as crianças. Poxa, vamos pegar ali. Então, identificando o que a sua comunidade tem necessidade de trabalho com crianças, nós temos a OCP. Então, e os diáconos podem fazer um trabalho junto com os pais dessas crianças, né? O pai traz a criança para dentro da igreja para ela possa fazer um trabalho ali de recreação. Os diáconos podem fazer outro tipo de trabalho para saber as necessidades dos pais. E até mesmo, porque assim, tem diácono que é advogado, tem diácono que é engenheiro, tem diácono que é carpinteiro, tem diácono que é pedreiro, né? Então, quem sabe auxiliar esses pais em algumas oficinas, né? Um plantão jurídico para poder fazer. Então, assim, tudo dependendo da necessidade que se dá da sua comunidade, conseguimos fazer alguma coisa, né? No Frio é uma comunidade muito carente, vamos arrecadar ali o agasalho para que seja distribuído a essa comunidade. A sua comunidade é uma comunidade carente, está precisando de alimento, justamente, vamos envolver o presbitério, vamos conversar com as outras igrejas, se pode, porque não sei se o Daniel lembra, na época da pandemia, foi muito complicado que várias igrejas necessitaram de cesta básica e saíamos perguntando, olha, a igreja pode ajudar com 2, a igreja pode ajudar com 3, a igreja pode ajudar, e conseguimos, por sinal, a gente conseguiu o ano passado a doar mais de 6 toneladas de alimento. Entendeu? Então, assim, são coisas importantes. Então, quando a igreja quer fazer alguma coisa, pode ser pelo presbitério, como pode ser ela mesma a ter o incentivo. O primordial é ter o primeiro passo a fazer. Porque não pode, vamos fazer. Não, tem que fazer. E eu diria que a gente tem que estar atento também ao contexto pela qual a igreja está inserida, né? Então, principalmente no bairro onde você está, né? Qual é a necessidade do local onde você está ali? Então, ali talvez seja um início, né? Sim. É que eu dizia, saber a necessidade daquela comunidade, né? E aí entra um ponto muito importante. A gente falou que a ação social ela transcende só a junta diaconal. Ela é um envolvimento de toda a igreja, né? Então, a gente precisa do acolhimento da igreja como um todo, como comunidade, o envolvimento de diversos departamentos da igreja, para que possam promover a ação social de forma eficaz e de forma benéfica. Agora, para algumas igrejas que elas não têm a estrutura que algumas igrejas de médio ou grande porte tenham para atender muitas pessoas, talvez elas também possam se acomodar na questão social. Como é que a gente pode, então, despertar nas igrejas a fim de levar para elas a responsabilidade social para a consciência e prática da igreja? Olha, é como você disse, às vezes tudo depende de uma coisa que nem todo mundo tem, que é o dinheiro, né? Que nem você disse agora. Tem igrejas que são grandes, tem igrejas que são médias e tem igrejas que são pequenas. Existem as comunidades. Eu acredito assim, que a partir do momento que uma pessoa tem uma ideia de fazer, ela não pode deixar essa ideia morrer, né? Mas a minha igreja é pequena. Tudo bem. Vamos falar no presbitério. Presbitério, minha igreja não tem, eu quero fazer tal projeto, eu quero fazer
uma ação social na minha comunidade, não temos condições. A Secretaria de Ação Social, ela vai ajudar. Ela vai pedir apoio para outras igrejas. Somos 27 igrejas. Se somos 27 igrejas, será que a gente não pode ajudar uma igreja a fazer algo? Sim, podemos. Né? É importante isso. É importante estar junto. Né? Então, eu creio que, a partir do momento que a pessoa tem a ideia, mas ela não possui recursos, ela precisa do quê? De parceiros. De, digamos assim, investidores. Né? Mas eu não digo só investir na parte do dinheiro, mas no braço, no amor, no ensinamento. Olha, assim vai ser mais fácil, vamos tentar. Então, eu acredito que a partir do momento que uma igreja tem essa ideia, pode procurar o presbitério, cara, que eu tenho certeza que ela vai ajudar. Às vezes a gente precisa ter um start para unir forças, né? Eu não posso resolver todos os problemas sozinhos, mas talvez se a gente tiver um grupo de igrejas que se unam, a gente pode alcançar muito mais gente do que simplesmente batalhar sozinho, né? Sim. Agora, você falou no começo lá da questão do diaconato que você sempre deixa um cobertor no porta-mala para levar para alguém que precisa, né? E isso é alguém que tem um despertamento para esse ministério de forma integral. Sim. Né? E então, como é que a gente pode, então, fazer com que os diáconos fiquem atentos a essas necessidades? Seja na comunidade onde ela está, ou seja, de forma integral, como ter um cobertor ali no porta-mala para socorrer alguém, principalmente nesse momento de frio, né? Que está passando frio. E também, como é que ele pode estar atento? Por quê? Geralmente, quando alguém está passando necessidade na igreja, na maioria dos casos, ela vai no pastor. Sim. Não vai nem no presbítero, vai no pastor. E o pastor alerta a junta diaconal, mas geralmente o ponto de foco fica o pastor. Como é que o diácono pode ficar atento a isso sem que isso seja alertado pelo pastor? É lógico, em alguns casos é inevitável, porque o pastor é aquele que tem mais acesso a toda a comunidade, mas como é que ele pode estar atento a isso? E uma segunda pergunta já junto. A gente deve atender e acolher as necessidades apenas dos membros de nossas comunidades ou de fora? A gente falou tanto de dentro como de fora, mas para onde a gente tem que estar primeiro atento? De dentro ou para fora? Daniel, eu acredito que tudo vai de um exercício. Tudo vai de uma prática. Né? Você só aprende a cozinhar a partir do momento que você começa a praticar, a fazer algo gostoso para poder comer. Não sei se você cozinha ou não, né? Mas assim, o básico, né? Mas assim, se você só começa a fazer algo assim mais a partir do momento que você começa a praticar, né? Um jogador de futebol, ele tem que treinar para poder conseguir. Tem alguns que a gente nem sabe se treina, né? Porque erra tanta coisa, mas ele precisa treinar. O diaconato, essa parte de perceber também é algo que tem que ser treinado, é algo que tem que ser exercitado, é algo que você tem que estar atento, né? Como ficar atento. A partir do momento que você começa a praticar, não que o diácono tem que ser um abelhudo que vai começar a pesquisar a vida da pessoa, mas ele tem que estar atento ao lado, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo ao torno da igreja, ele tem que estar percebendo, eu sei que naquela cadeira ali senta uma pessoa que vai fazer 2 semanas que não está vindo. Alguma coisa está acontecendo com ela? Ciclano, você sabe se está acontecendo alguma coisa com fulano? Né? Você percebe a partir do momento, você tem que estar atento à expressão do rosto dos membros da igreja, tem que saber. Né? Eu costumo dizer que a partir do que o diácono, quando ele está de plantão, ele não fecha o olho para orar. Né? Então ele tem que perceber à sua volta o que está acontecendo. Aquela pessoa chorou muito no culto, ela está precisando de um abraço? Ela está precisando de um carinho? Está precisando de uma conversa? Está passando por alguma necessidade? Então, o diácono tem que... Fulano, eu não é que eu esteja cuidando da sua vida, mas você está precisando de alguma coisa?
ele tem que exercitar esse lado, ele tem que criar. E a partir do momento que ele começa a exercitar esse lado, a partir do momento que ele começa a criar um feeling, que a partir do momento que ele bate o olho, ele já vai começar a entender e vai querer a chamar a pessoa para conversar, para poder bater um papo, visitar, fazer uma visita, né? E, lógico, comunicar ao pastor, né? Pastor, olha, eu acho que fulano e ciclano deve estar passando por alguma necessidade, podemos fazer uma visita, o senhor quer ir junto? É muito importante. Legal. E, sim, devemos ajudar os que estão dentro da igreja e os que estão fora da igreja. Devemos ajudar primeiro os que estão dentro. Eu digo assim, quando você pega um avião e você está nesse avião, a aeromoça, a comissária de bordo, fala que a partir do momento que tiver uma turbulência, cair a máscara, você tem que colocar primeiro a máscara em você para depois ajudar o companheiro que está do lado. Eu levo isso como o ajudar aos membros da igreja primeiro e ajudar a comunidade. Não que seja menos importante, mas precisamos ajudar a nossa casa primeiro. Né? Precisamos ajudar, saber o que está acontecendo dentro da nossa casa, para que possamos arrumar nossa casa, para que ela fique sadia, para que possa ajudar outras pessoas. A gente jamais vai conseguir ajudar alguém se a nossa casa estiver em desordem, né? Justamente. Tanto que é um mandamento que Deus manda cuidar primeiro da família da fé, para que você viva num ambiente saudável, a tal ponto que você consiga olhar para fora. Sim. Né? E aí, como é que a gente equilibra isso? O cuidado com as pessoas e a estrutura da igreja? Porque a gente falou muito da questão social, falamos muito do cuidado da estrutura. Como é que a gente define essa prioridade? Porque certamente no ministério vai ter momentos que você vai ter que, preciso cuidar do fulano ali, mas alguma parte da igreja pode ficar desassistida porque eu preciso cuidar dessa pessoa. Como é que você equilibra isso? É lógico que não é um diácono na igreja, é um grupo de diáconos, né? Sim. Mas como a gente pode equilibrar para que todos encontrem esse feeling, vamos dizer assim, de atender tanto a estrutura como as pessoas? A nossa, eu digo, né, vamos falar de junta diaconal da nossa igreja, tá? Ela é formada, nós temos uma quantidade X de diáconos e criamos dentro da nossa junta departamentos. Então, temos um departamento que cuida da parte estrutural, temos o departamento que é responsável pela parte de visita, temos um departamento que é por parte de doações, tem um que é responsável pela sala da junta diaconal, né? Tem um outro que é responsável pelos eventos da junta diaconal. Então, a partir do momento que nós criamos os departamentos, fica mais fácil para a gente poder conseguir assistir as pessoas. Né? Então, eu tenho um departamento que vai cuidar, ver estrutural da igreja, ver direitinho a contagem do ativo da igreja. Então, assim, aí sim nós conseguimos fazer um trabalho legal. Legal. Agora, eu acho que eu não entrei nesse ponto e acho importante você falar um pouquinho como é que foi a sua experiência, porque durante a pandemia, eu acho que os diáconos foram extremamente exigidos. Não cobrados, mas exigidos por causa da circunstância de forma intensa. Eu diria que na nossa geração, a gente nunca passou pelo cenário que a gente viveu aí nos últimos 2 anos e meio, onde todo mundo ficou em casa, sem poder se encontrar, sem poder trabalhar, e isso trouxe diversas necessidades para diversas pessoas. E eu percebi que houve uma mobilização de igrejas de diversas denominações, grandes, pequenas, médias. A nossa igreja ali, que é uma igreja pequena, a gente atendeu quase 100 famílias. Nós estamos falando de uma igreja de 130, 140 membros. E a gente conseguiu atender quase 100 famílias com cestas básicas por alguns meses. Como foi para você esse desafio nesse período? Olha,
era o meu primeiro ano como secretário de Ação Social do presbitério. E veio uma pandemia, né? Confesso que no começo me senti, não que perdido, vamos dizer com medo. Acho que o medo é o que mais estava acontecendo, era o sentimento que mais imperava, digamos, ali. Só que daí eu comecei a perceber que tinha muita gente, e isso começar a perceber, porque você começava a conversar com um, conversar com o outro, e você começava a perceber que você escutava que tinha uma família que estava passando fome, que tinha ciclano que dependia, era autônomo e estava passando fome. Foi quando tivemos a ideia ali de juntar as 27 igrejas e criar um banco, né, de alimentos, né? E tivemos nesse banco de alimentos 5 pontos de arrecadação, onde que quando uma igreja necessitasse de ajuda, né, nós iríamos ajudar com a cesta básica. Conseguimos atender até os estudantes, bolsistas indígenas da Unicamp, né, várias comunidades, várias igrejas da região de Hortolândia. Cara, foi uma coisa assim que eu comecei a me sentir útil, porque eu não saía para trabalhar. Eu não podia ir para lugar nenhum. Sabia que um monte de gente estava passando necessidade. E também, ao mesmo tempo, a gente não conseguia, né, Daniel, visitar uma pessoa e levar, porque era aquela coisa assim, entregava a cesta básica, dava 4 passos para trás, a pessoa pegava. Então, a gente não conseguia. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu atender várias famílias mediante os bancos de alimento, que a gente começou a fazer um incentivo aos drive-thru, né, que fizemos aí. Então, assim, a partir daí eu comecei a ver eu comecei a me animar, né, também. Comecei a falar, poxa, que bacana que todo mundo, que a igreja, porque você fala assim, a igreja não colaborou? Cara, colaborou. Teve a mocidade, né, da nossa igreja fez junto com a federação de mocidade, fez uma gincana, conseguimos 1,4 toneladas de alimento, cara. Justamente para quê? Para atender justamente o público que estava necessitando. Cara, que coisa mais gostosa do que essa? Então a pandemia veio, o medo foi o primeiro sentimento. Mas a partir do momento que eu comecei a ver a igreja, não estou falando só de junta diaconal, estou falando da igreja mesmo, a colaborar, a fazer essas ações, cara, eu fiquei animado, fiquei feliz. E ali teve uma comoção muito grande da gente, porque a gente, acho que a igreja percebeu o que é ser igreja nessa pandemia. E você sabe que eu vi uma realidade social muito complexa na pandemia, porque não foi só a pessoa que está ali na comunidade carente passando necessidade. A gente chegou a entregar a cesta básica para gente que mora em condomínio fechado. Sim. Então, gente que esgotou todas as reservas dela, não tinha mais o que comer. Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente teve que lidar com uma realidade que parecia, de certa forma, muito distante da gente, né? A tal ponto de você levar cesta básica para famílias que, teoricamente, eram para ter condições de ajudar outros e não ser ajudado, né? Então foi realmente desafiador. Foi interessante que a gente viu também lá na nossa igreja a mobilização da igreja. Então a gente fez assim alguns dias específicos para as famílias irem na igreja retirar alimentos. Alguns casos o pastor Silvano esteve lá com um dos diáconos, foi entregar até algumas comunidades carentes, ia lá, orava para essas famílias, tudo. Alguns membros iam na igreja também, pegavam a cesta básica para levar para as famílias. Então, não foi só um trabalho da junta diaconal, foi um movimento da igreja como um todo. Isso que é gostoso. E algo muito importante, né? Porque a gente tem que aprender a equilibrar o social com a proclamação do evangelho. Nenhum deles foram buscar cestas básicas na igreja sem sair com uma oração. Todos eles receberam oração. E isso é importante, Daniel.
Porque já teve caso de morador de rua, na época da pandemia. Nós atendermos eles, ele pegar... E morador de rua vir e não pedir roupa, não pedir alimento. Eles estavam com tanto medo que eles vinham pedir oração, cara. Oração. Eu falei, você não quer uma blusa? Não, eu preciso de oração, porque eu tô com medo. Cara, dói, viu? A gente teve que lidar com uma realidade social complexa, que é a do nosso país, mas também com muitos problemas emocionais, né? Então, juntou as duas coisas, virou um turbilhão, né? Vira. Agora, tem um ponto aqui que eu diria que até às vezes um meio duro. A gente às vezes tem que tomar cuidado para a assistência não virar assistencialismo. E existe algum momento que a assistência deve ser interrompido para alguém? Até aonde a gente deve ir e quando a gente deve parar? Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos a família A e a família B. A família A, temos 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. A família B, nós temos também pai, mãe e 3 filhos. As duas famílias estão passando necessidade, precisam de ajuda. Há 3 meses, nós estamos ajudando as duas famílias em comum. Só que acontece que a família A, toda vez que você chega lá para poder entregar uma cesta básica, conversar, ou o pai está deitado, ou a mãe está deitada e os filhos estão brincando. E a família B, o pai está pedindo para você, eu preciso de um emprego, eu preciso que você me ajude a achar um emprego, você não está precisando que a gente vá dar uma limpeza na igreja para você nos ajudar. Então, assim, você começa, opa, vamos achar um emprego para esse cara, né? Opa, conseguimos achar um emprego. Está o pai trabalhando, a mãe cuidando dos filhos, mas vamos continuar ajudando por um tempo. Só que essa família aqui, o pai, toda vez que você toca no emprego, mas eu já procurei e não achei. Eu não estou achando. Poxa, mas eu tenho um emprego para o senhor, gostaria de... mas não vai dar certo. Então, ou seja, ele não quer trabalhar. Não é que nós devemos interromper o atendimento. Nós devemos alertá-lo. O senhor precisa procurar um emprego, porque o senhor só terá a cesta básica por mais 3 meses. Né? Então, assim, são situações diferentes. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa... Sabe aquele lance assim que a pessoa me ajuda a te ajudar? A partir do momento que você tem a vontade de falar, não, eu quero sair disso. E você a gente vai continuar ajudando por um tempo até a pessoa se estabelecer. Mas a pessoa não quer ser ajudado, então eu não posso sustentar essa família. Eu não posso estar simplesmente só. Eu tenho que entregar uma vara para ela, com uma minhoquinha ali, para ela poder ensinar ela a pescar. Né? Que foi feito com a outra família. Agora, a partir do momento que fala, não quero essa vara porque para mim não dá, poxa, eu estou deixando de ajudar, quem sabe, uma outra família que esteja necessitando tanto quanto essa, mas que ela também tenha vontade de sair, de se reerguer. E estou ajudando uma pessoa que não tem vontade, que vai ficar a vida inteira nessa. E é interessante você falar isso, porque a gente precisa ajudar a família a se reestabelecer. Sim. Né, a ela se reerguer de fato, a voltar até para o mercado de trabalho, produzir, vamos dizer assim, se readaptar a uma nova realidade, né? E a gente percebe que muitas vezes, muitas famílias, elas se encostam na assistência. Então, aqui tá me ajudando, então não preciso conquistar mais nada porque eu estou recebendo ajuda de cá. Né? Então, é importante isso que você está falando, porque a assistência social, pelo menos ao meu ver, se você discordar, por favor, pode discordar.
ela serve para que as pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades urgentes, mas também de tal maneira que ela consiga se restabelecer Sim, para poder trazer o seu sustento para casa, né? sim, porque lembro até hoje, conhece o reverendo Gesiel? Conheço. Sim. Assistência social, eu aprendi muito também com o Aham, reverendo Gesiel. aham, E uma vez eu estava conversando com ele falou assim, Cristiano, assistência social é um saco sem fundo. Se você tiver R$ 1 milhão para investir em assistência social, vai faltar ainda dinheiro. é, Então, assim, é uma coisa que nós temos que ajudar as pessoas a sair do buraco. aham, A partir do momento que ela saiu do buraco, ela caminhar. é, Porque senão é dinheiro em cima de dinheiro e a pessoa não vai querer se reerguer, porque Aham. para ela é mais fácil. aham, E a gente tem que ensinar ela que não é assim. é, Deus diz que não é assim. Não tem os versículos bíblicos que falam das formiguinhas. aham, é, Cara, precisamos justamente disso. Ensinar a pessoa a conquistar algo melhor para ela, para que ela... Outro ponto importante, Daniel, é outro ponto importante. Isso também é um ensinamento para a pessoa. aham, Olha, eu vou sair do que eu estou passando, eu vou sair desse buraco, eu vou caminhar, mas no futuro eu posso ajudar alguém também. é. É isso que é o importante, entendeu? É ensinar as pessoas a ajudar a outras pessoas também. A gente precisa levar a consciência dessas pessoas que, às vezes, quando a gente passa por algumas necessidades, também é uma época de aprendizado, Sim, né? Eu diria que a pandemia fez um bem danado para muita gente. Não estou considerando a parte trágica, mas ela fez muita gente rever os seus valores. E muitas pessoas descobriram que eu posso viver com menos do que eu tenho. Então, a gente aprende também na necessidade a sim. rever valores. Eu gostaria de ter 10 jaquetas, mas numa escassez, você olha, meu, olha o que eu passei, tanta gente me ajudou, tem 10 jaquetas, mas tem alguém com frio. Então eu posso pegar dessas 10, dá 5, e eu vou ficar com 5, e talvez você fique até com 2, né? Então, assim, a pandemia, esse é o lado benéfico, estou falando da pandemia, que ela fez muita gente rever um pouco os seus valores para aprender as coisas mais simples da vida. Eu preciso ter menos do que eu realmente tenho. Eu não preciso ter tudo o que eu realmente quero, né? Então, é muito importante a gente sempre aprender essa linha aí de parar e ajudar a pessoa a voltar, né? E estamos chegando já para o final, e aqui a gente sempre entra na tensão de fé e obras. Mostra as tuas obras. E como é que a gente, nesse caso, porque a gente, nessa área de ação social, de diaconato, você está sempre lidando muito com a parte prática, de obras, obras, obras. Mas como é que a gente concilia a fé e as obras? Como não sobrepor a fé na prática das obras? E como os diáconos podem equilibrar essa prática social com a proclamação do evangelho? Por exemplo, se você vai atender uma família que não é cristã, você vai lá, atende com cesta básica, oração, cesta básica, ou até com agasalhos, comida, tudo. Mas se você não falar do evangelho para ela, Foi em vão. ela vai continuar indo para o inferno. Então, como é que a gente concilia isso? Como é que é fazer um sem se esquecer do outro? Porque eu digo o seguinte, quando eu vejo muitas pessoas apegadas na prática social, ela se esquece muitas vezes que nós estamos enviando pessoas de barriga cheia para o inferno. Verdade.
E a gente não pode Verdade. esquecer, precisa ver o equilíbrio. Isso não quer dizer que a prática social deve ser descartada. A prioridade da igreja é a proclamação do evangelho, mas as obras é a consequência dessa proclamação do evangelho. Então a gente tem que andar sempre equilibrando as duas coisas. Como é que a gente pode, então, conciliar a fé e as obras na prática da vida do diácono? É complicado, né? Porque, que nem você falou, nós estamos mandando pessoas para o inferno de barriga cheia. Uhum. Toda vez, até nessa linha da junta diaconal, nós temos folhetinhos, nós temos bíblias, porque pedimos para o nosso reverendo dado, né, para comprar várias bíblias, então são bíblias para distribuição. Então nós temos Bíblia, nós temos folhetos da igreja, nós temos Novo Testamento, justamente à vontade. É uma coisa assim. É uma coisa que é escasso? Não. É à vontade. Se você chegar e falar para mim, eu tenho 5 pessoas ali que estão precisando de uma Bíblia, eu vou dar uma cesta básica, mas preciso de 5, temos lá à vontade. Então você tem que entender o seguinte, como você mesmo disse, a partir do momento que você vai entregar uma cesta básica para uma pessoa que não é cristã, que está ali, eu entendo que a partir do momento que ela aceitou a minha ajuda, não que ela seja obrigada a ter uma retribuição e escutar o que eu tenho que falar. Exato. Mas se aquele alimento está sendo bom e útil para ela poder se alimentar, por que eu não posso dar um outro alimento para ela? Né? Eu sempre pergunto, posso te fazer uma oração? Não gostaria que fizesse uma oração, mas tudo bem, eu vou fazer. Mas eu falei que eu não queria, mas tudo bem, é que eu estou com vontade de orar, eu vou orar sozinho. Se você quiser ficar do meu lado para escutar, você escuta. E já teve casos, realmente, de fazer uma oração, e a pessoa, eu não quero receber uma oração, mas eu vou fazer para mim. Se você vai estar do meu lado, você escuta. E eu falar para Deus abençoar aquela pessoa, que apesar dela não querer a oração, mas que eu estava orando pela vida dela, que aquilo era um momento importante para mim estar entregando o alimento para ela, mas que o alimento mais importante também eu estava oferecendo para ela. E que Deus quebra. A pessoa está em prantos do nosso lado. E a partir desse momento ela já quebrar o gelo, a sentar, a conversar e ter casos até de conversão. Né? Então, assim, eu acredito que o diácono ele tem que ser um pouco cara de pau. Né? Olha, trouxe um folhetinho. Eu não quero. Puxa, mas eu não posso levar de volta. Vocês podem segurar? Entendeu? Tá aqui uma Bíblia. Pô, mas o que eu vou fazer com ela? Um ótimo livro. Leia que você não vai se arrepender. Entendeu? Então, assim, eu acredito que ser um pouquinho cara de pau ali, né? Ter um pouco dessa não se impor, né? Mas pelo menos assim, amigo, não está sendo bacana o alimento? Não vai te servir? Então vamos fazer o seguinte, escuta um pouquinho que eu vou te falar. É interessante. E tem o outro lado, né? A gente também não pode chegar lá, falar do evangelho, vou orar por você e tal, e largar a pessoa de barriga vazia, né? Não, olha, aconteceu ontem, uma senhora, dona Valdenice, eu estava no Carrefour Campinas Valinhos e ela veio pedir alguma coisa. Ela não estava pedindo dinheiro, ela estava pedindo comida mesmo. Porque o filho dela faleceu, deixou 3 crianças, ela já é uma senhora bem de idade. O marido dela também faleceu, tudo por causa do Covid, tá, Daniel? E só quem trabalha de doméstica é a nora. Deixou 3 crianças, ela também estava sem marido, ela não recebia aposentadoria, não recebe aposentadoria, e ela tem um irmão que tem problemas que mora com ela. E ela pediu alimento. Na hora, eu falei assim, olha, me dá o endereço da senhora que eu vou levar para a senhora uma cesta básica. A senhora aceita? Aceito.
Quando ela falou o endereço, eu sabia que ficava do lado de uma igreja da Assembleia de Deus. Aham. E eu perguntei para ela, eu falei, mas eu conheço esse endereço, fica próximo da minha casa, não fica perto de uma igreja? Fica do lado. Aham. A igreja, ela não ajuda? Ela falou assim, não ajuda. É aquela questão que a gente conversou sobre saber sobre as necessidades locais. E eu fui levar a cesta para ela à noite. Só que quem estava lá não era ela, era a filha dela, a nora dela. Aham. E eu perguntei para ela, e aí, como é que tá a vida? Ela falou, moço, está bem complicado. Ela explicou lá tal. Bom, então vamos fazer o seguinte, semana que vem falar para a dona Valdenice que eu vou vir aqui, vai vir ela e vai vir mais uma pessoa e a gente vai querer conversar um pouquinho com vocês. Pode ser? Pode. Mas olha, estou indo embora, posso fazer uma oração? Pode. Então, é o que você falou. Tem que ter um acompanhamento ali, né? Então, vamos tentar agora. Demos o alimento, vamos tentar o acompanhamento espiritual e tudo, depois dessa conversa, saber o que essa pessoa quer, digamos assim, da vida, né? Quer um acompanhamento, né, na parte de alimentação e mais um acompanhamento espiritual. E aí a gente vai. Bom, vamos indo para o final aqui, respondendo de forma rápida e prática. Qual é a sua maior dificuldade como diácono e qual é o seu maior desafio? O diácono. O diácono. Porque, assim, são pessoas. Não estou falando que eu sou perfeito. Somos pessoas. Erramos. São pessoas que pensam diferente. Nem sempre têm a mesma ideia. Mas uma coisa, nós temos a mesma convicção sobre Jesus Cristo. Então, nisso, fica mais leve. Né? Mas é muito complicado, porque a partir do momento que você tem muita pessoa ali que ao mesmo tempo que ajuda, às vezes você acaba esbarrando em algumas coisas. E se você não tem o pulso firme de falar, não, vai ser feito dessa maneira, os projetos acabam não saindo do papel. Né? Então, isso eu estou me enquadrando também, tá? Também sou difícil, vocês sabem disso. Mas somos dois. Né, a maior dificuldade é o diácono. O maior desafio é o diácono. Porque você tem aquele diácono que não está tão motivado, você já tem aquele diácono que já é o extremo do motivado, entendeu? Então, assim, você tem que estar ali balanceando. Um bate-pronto rápido aqui para a gente encerrar e vamos sair um pouco do aspecto da diaconia. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Samuel. Samuel. Gosto muito sobre Davi, tudo, gosto muito. 3 pregadores que você gosta de ouvir. Cara, não é puxa-saquismo, não. Gosto muito do reverendo Dado, né? O Dado Aranha, reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, Hugo Dado, né? Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Legal. Um livro que marcou sua vida e sua caminhada cristã. Os Outros 6 Dias, de Paul Stevens. Muito bom o livro. Legal. O que te traz prazer no ministério? O amor. O amor. A diaconia, ela é um estágio ao presbiterato ou ao ministério pastoral ou não? Não, nunca. Não. Porque há pessoas diferentes. Que acham. Não, pelo amor de Deus, cara. Não existe isso. Diácono é diácono, presbítero é presbítero. Presbítero... Leia a Bíblia, você vai ver lá direitinho. Presbítero é uma coisa, diácono é outra. Nenhum é mais importante do que o outro. Legal. O que você diria para aqueles que se sentem chamados ao ministério diaconal? Chega para você, Cris, eu sei que depende de assembleia, mas Cris, eu quero ser um diácono. O que você tem para dizer para essa pessoa? Tem certeza? Não digo, eu digo tem certeza, porque é um envolvimento, é um amor, é uma doação, é uma servidão. Você gosta de servir? De ser um garçom? Você realmente é um garçom. Ser um garçom, cara, vem para dentro que vai ser bem recebido.
Você sabe que tem um livro que chama Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Muito bom. E ele fala do diácono sobre garçom. Como você chegar num restaurante, a mesa está preparada, ele ir lá te atender, levar a comida que você precisa. Então, é isso. É isso mesmo. A última pergunta. O que é Cristo para você? Cara, até é tudo, cara. Eu tenho uma vida antes, verdadeiro ACDC, né? Eu tenho uma vida de antes Cristo e depois de Cristo. Cara, não me vejo sem essa vida que eu levo hoje. Cara, é tudo, para mim é tudo. Amém. É muito bom ouvir isso, porque a gente, quando tem um encontro com Cristo, a gente olha para trás e sabe de onde Ele tirou a gente. Putz, cara. De como nós estávamos perdidos. E a gente tem na consciência e no coração a paz que nós encontramos. E não tem preço olhar para o caos do mundo e ter um coração em paz. Isso não significa que nós não passemos por aflições. Muitas. Mas não há preço você ter um coração em paz em meio ao caos. Só que assim, passamos aflições, mas temos com quem compartilhar o fardo. Exatamente. Antes passávamos aflições e todo o fardo ficava nas nossas costas. Hoje a gente passa por aflição. Minha vida não é mil maravilhas, mas hoje eu tenho a certeza que Ele está do meu lado. É muito importante enfatizar que Cristo levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, levou as nossas dúvidas, trouxe cura para a nossa alma, trouxe restauração, salvação, nos fez uma nova pessoa e nos deu uma família, Sim. Que é a igreja. Sim. Que é onde nós podemos compartilhar da nossa fé e viver um pouquinho, que eu diria, o spoiler do céu. Isso vai ser bom, hein? Porque aqui a gente experimenta uma igreja ainda imperfeita. Mas na glória nós vamos experimentar uma igreja perfeita. Em nome de Jesus. Cris, obrigado por esse tempo aqui. Cara, eu que agradeço. Obrigado por atender esse chamado. Eu tenho certeza que... Puxa, eu vou falar pra mim, foi um conteúdo muito bom. Não, imagina. Eu andei engasgando aí, a gente fica um pouquinho nervoso, que a gente tá acostumado com o negócio de diácono, não tá acostumado com esse negócio de câmera, entendeu? Deixa mais pros presbíteros, entendeu? Então, não, mas foi muito bom, tenho certeza que vai abençoar muita gente. Então, obrigado mais uma vez. E se você gostou desse bate-papo, dessa conversa, quero te fazer um desafio. Primeiro, você deixar o seu like, porque quando você dá o like, você torna o conteúdo mais relevante e ele alcança mais pessoas. E segundo, compartilhar com outras pessoas, principalmente se você na sua igreja tem uma junta diaconal, um grupo de diáconos, ou até um membro comum na igreja que tem chamado para essa área, para que eles possam também assistir todo esse conteúdo para serem edificados e para aprender um pouquinho a respeito desse ministério que é essencial para a vida da igreja. Amém? Obrigado você que acompanhou até aqui. Até a próxima, se assim Deus permitir, e até mais.